Vinho doce, vinho suave e vinho seco. Qual que é a diferença entre esses três vinhos? Se algum dia você já viu isso na prateleira do mercado, se já te gerou alguma dúvida, se você já comprou gato por lebre, olha, eu vou te falar uma coisa, você não é o primeiro e não será o último. Fica comigo que eu vou explicar para você a diferença entre esses três vinhos, esses três tipos e estilos de vinhos, e você nunca mais vai cair em cilada. Roda a vinheta e vamos pro vídeo. Bom, se você algum dia foi comprar um vinho na prateleira do mercado ou foi presentear alguém e você, na dúvida, você acabou pegando esse vinho escrito suave porque você achou que o vinho seria mais leve, ou se você pegou um vinho doce achando que seria um vinho suave, talvez, ou se você pegou um vinho seco e você não sabia do que se tratava. Eu vou explicar para vocês então a diferença entre esses três tipos e métodos de fabricação e como que isso interfere muito no sabor do vinho, né? Para isso, inicialmente, vamos entender um pouco sobre a produção do vinho, como que o suco da uva se transforma e vira vinho, né? Inicialmente, né, existe o processo de se colher as uvas, de pisotear nas uvas para poder fazer, né, transformar a fruta em suco, né? E aí, logo na sequência, deixa aquele suco ali parado para que a levedura acorde e comece a fazer o processo de fermentação. Nesse processo de fermentação, acontece da seguinte maneira: a levedura ela vai comer o açúcar que contém dentro das uvas, que é a famosa chamada frutose. A partir dela, a levedura ela vai expelir gás carbônico e álcool etílico. E aí começa o processo do suco de uva se transformando em vinho. Quando você vê, por exemplo, em um rótulo escrito vinho doce de mesa, ele pode ser feito de duas maneiras. Uma, ou esse vinho ele foi produzido com uva de mesa, que a uva de mesa é diferente da uva vitis vinifera, que a vitis vinifera é responsável por fazer os vinhos secos, esses vinhos que nós encontramos no mercado, como Angélica Zapata, DV Catena, dentre outros grandes rótulos, né? E a uva de mesa, ela é mais utilizada para se fazer suco. A concentração de açúcar dela é muito maior do que a vitis vinifera, que ela é uma uva mais ácida. Por isso que essa uva aqui, a vitis vinifera, ela faz o famoso vinho fino seco de mesa. Já a uva de mesa, ela já não produz esse vinho seco, ela já faz um vinho mais doce devido à sua alta concentração de açúcar. E aí, nesse caso, pegando esse vinho aqui, você tem esse vinho doce de mesa. Agora, e quando você vê um vinho escrito suave no rótulo? O que que isso significa? Ele também é doce, mas o que que isso quer dizer no vinho? O que que isso significa, essa nomenclatura? O termo suave no mundo do vinho, ele significa da seguinte maneira. Vamos imaginar que você pegou essa uva vitis vinifera e você produziu aquele vinho seco, certo? Depois que o produtor fez lá o seu lote de garrafas, fez a produção que ele precisava fazer, geralmente dentro do tonel de fermentação ali, que seja da cuba de inox, da cuba de concreto, ou aonde esse vinho descansou para poder fazer a fermentação, o que, que vai acontecer? Todas aquelas uvas pisoteadas, aqueles, aqueles restantes de cascas que estão ali naquele tonel, eles descem, né, esses sedimentos eles descem e fica ainda um pouquinho de líquido que foi o que não saiu na torneirinha lá para o enólogo poder engarrafar. Então desce-se uma prensa nesse restante desse vinho que ficou, desce uma prensa para sair aqueles últimos litros de vinho. Só que, como desceu essa prensa, amassou caroço. O caroço ele é muito responsável por fazer com que o vinho se torne um vinho ácido. Se o vinho fica ácido, o que, que diminui a acidez? Açúcar. Então, depois que desce essa prensa, que sai aquele restante de líquido, e aí que tem aquele vinho final, o produtor ele costuma colocar açúcar ou xarope de goma, alguma coisa doce, algum açúcar externo nesse vinho para deixar ele literalmente suave. Existe uma outra forma de se produzir vinhos doces que são vinhos chamados sauterne
e os vinhos do Porto, que são os dois vinhos de sobremesa mais famosos que existem no mundo. A grande diferença, o vinho do Porto, ele é produzido em Portugal, na região do Douro, que é onde tem o Porto, por isso que eles chamam de vinho do Porto. E esse vinho tem uma história muito curiosa, porque esse vinho ele era transportado dali da região do Douro para a Inglaterra. Só que no meio do caminho, como era por barcos, esse vinho chegava lá oxidado. E aí alguns produtores descobriram que se você tem o vinho, que ele está ali em mais ou menos 11, 12 até 13 graus GL, quando é adicionado água ardente vínica, o vinho ele durava mais até chegar no destino dele. E então começou a descobrir que nesse processo que se ele adicionar mais álcool, a levedura para o processo de fermentação, então deixa o vinho um pouco mais adocicado, mas que é um açúcar natural da própria uva, mas ao mesmo tempo ele também se torna um vinho mais alcoólico. Por isso que os vinhos do Porto, se vocês forem pegar a garrafa no mercado, ele vai ter em torno de 18, 20, 22 graus GL, porque ele, além da fermentação natural que a levedura fez, foi adicionado um líquido externo mais alcoólico para interromper a fermentação e deixar esse vinho doce. E aí você faz um vinho do Porto. Já na descrição, já no processo de produção do vinho Sauterne, ele é diferente. A região de Bordeaux, que é uma pequena região de Bordeaux chamada Sauterne, ela leva esse nome porque as uvas daquela região, há muito tempo atrás, elas foram atingidas por uma bactéria chamada Botrytis, a Botrytis cinerea, que nada mais é do que você tem ali a uva, né? A uva está ali pendurada no cachinho, né? Bonitinha. O local, como ele faz muito frio, muito tem uma temperatura mais amena durante o dia e é úmido durante a noite, então essa Botrytis cinerea, ela tá ali no ar, ela gruda na uva, né? Ela faz como se fosse um pozinho acinzentado na própria uva, ela faz pequenos furos na casca e ela vai indo até o mosto. E como as uvas estão penduradas no cacho, a própria uva ela começa a perder líquido naturalmente por conta desses pequenos furinhos. Com isso, você tem literalmente no pé uma uva desidratada. Então, o produtor, para ele não perder aquele vinho, o que ele fez? Ele cortou as uvas, ele fez lá o processo de colheita, levou para a cantina, levou lá para a quinta dele, fez o processo de se produzir o vinho e no final do processo resultou em um vinho adocicado. E aí hoje em dia esses vinhos além de Sauternes, além de ser o estilo do vinho, também é o nome da região de Sauternes, na França, esses vinhos também são chamados de vinhos botritizados. E essa bactéria, esse fungo, ele recebeu o nome de podridão nobre. Porque, além de ser uma podridão, ela deixa o vinho ainda mais caro, porque ele fica mais gostoso, as uvas ficam com menos água, com maior concentração de açúcar. E por que esses vinhos, por exemplo, se você for encontrar numa prateleira de mercado, em uma adega, em um restaurante, esses vinhos eles costumam ser um pouco mais caros? Porque para se produzir um vinho Sauterne, por exemplo, é necessário muito mais uvas para ter um rendimento baixo de vinho. Então o produtor ele precisa com, vamos dar um exemplo, com 5, 6 hectares de uvas, ele precisa produzir 400 garrafas, 500 garrafas, o que às vezes não dá, né? Então às vezes ele precisa complementar o corte, ele precisa fazer alguma coisa para ele conseguir superar, para ele conseguir suprir, né, com a produção de vinhos deles. Existem também outros vinhos doces que são produzidos ao redor do mundo, né? Como por exemplo a Itália produz um vinho chamado Marsala, que ele é muito parecido, a produção é muito parecida com o vinho do Porto, né? Basicamente a mesma coisa, só que esse é produzido na região da Sicília, na Itália, que é uma ilha que tem na ponta da bota. E na Espanha também se produz o famoso vinho Jerez, né? Só que o Jerez ele tem vários estilos de vinhos Jerez, é bem diferente tipo, o método de produção, a denominação, até mesmo as uvas utilizadas tanto na Itália quanto em Portugal quanto na Espanha são diferentes porque não são as mesmas uvas, e o que resulta em vinhos bem diferentes. Então, se você por algum acaso for lá na prateleira do mercado e você quiser um vinho seco, então você procura com a nomenclatura vinho fino seco de mesa. Se você quiser um vinho mais adocicado, então eu sugiro que você procure o vinho suave ou um vinho mais doce. Que nesse caso o vinho suave ele se enquadra nos dois.
E se caso você quiser um vinho de sobremesa, aí eu lhe sugiro um vinho do Porto ou um Sauternes, que são dois vinhos maravilhosos. Os Sauternes são vinhos que, sinceramente, beiram a perfeição. Bom, beiram mesmo. São vinhos espetaculares. Bom, senhores, eu vou ficando por aqui, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like aqui no vídeo, porque isso me ajuda a produzir mais conteúdo para vocês e também, claro, ajuda a fazer com que o meu vídeo, né, com que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas e assim nós vamos melhorando e aprendendo mais sobre o mundo do vinho. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima!